Fala galera, beleza? Juninho Ribeiro aqui da JL Luthieria mais uma vez. Hoje vim aqui passar algumas dicas bem rápido para você. Que interessa na verdade a todos os músicos, né? E faz total diferença na hora de você tocar ou executar o teu som, beleza? Bom, a gente veio falar aqui hoje sobre altura de cordas, ok? Bom, geralmente o músico, quando ele vem deixar o seu instrumento para fazer aquela regulagem, né? Famosa regulagem, ele já tem em mente alguma coisa relacionada à altura de cordas. Geralmente eles pedem, pô, queria as cordas bem baixinhas, ou então, não queria tão baixinha que eu toco com um pouco mais, né, de pegada, enfim. Bom, então a gente vai estar abordando alguns tópicos referente a esse assunto, a altura de cordas, e desmistificando um pouco, né? Desmistificando foi boa, meu Deus. Eu vou falar sobre alguns pontos, né? E o primeiro deles, na minha opinião, seria o tensor, né? O ajuste do tensor faz grande parte dessa diferença do ajuste da altura de cordas, né? Bom, então, o tensor, ele faz parte, né, desse contexto do ajuste da altura de cordas, mas ele não é o principal alvo, né? Muitas pessoas acham que uma regulagem ou um ajuste para que a altura de cordas fique bacana é simplesmente mexer no tensor. Não, ele é só um dos pontos, né, referente a isso. Eu tenho aqui uma régua, eu vou estar tentando, né, mostrar para vocês, exemplificar para vocês como funciona o tensor. Vamos dizer que esse seria o braço, ok? Vamos dizer que o braço esteja assim côncavo, né, como a gente costuma dizer. Então o tensor, eu apertando ele sentido horário, né, ele vai trazer ele de volta para o lugar, ok? Agora, se ele tiver assim convexo, claro que eu estou de uma forma grotesca, né, mas para vocês entenderem, vamos dizer que se o braço estivesse assim convexo, eu soltaria o tensor sentido anti-horário e ele então voltaria para o lugar, ok? É claro que na grande maioria dos casos eu não tenho o costume de deixar o braço 100% retinho. Eu sempre costumo deixar uma folguinha, né? Uma folguinha de leve, né? Para que fique bacana a ação das cordas. Mas enfim, esse é um dos pontos, né? Onde você vai simplesmente ajustar o braço. Ainda falando sobre o tensor é uma peça fundamental, muito importante, com certeza, no instrumento, né? Inclusive, fica uma dica para você que está querendo aí adquirir um instrumento, principalmente usado, né? Dar uma conferida no tensor para ver se ele funciona, né? Porque se o seu tensor ou o tensor do instrumento não estiver funcionando, você com certeza não vai conseguir uma regulagem, né, sobre esse instrumento. Agora, se o tensor estiver funcionando certinho, com certeza você vai conseguir fazer os ajustes necessários, a regulagem certinha para o braço. Um outro ponto muito importante, né, que eu julgo muito importante na altura das cordas, nessa ação de altura de cordas, é o ajuste de uma pecinha que eu chamo de nut, ou pode ser a pestana, né, como queira chamar, que seria nada mais, nada menos do que essa pecinha de plástico ou de osso, ok? Então eu julgo muito importante a altura, né, o ajuste da peça, né, nas cavidades, enfim, o ajuste tanto de altura como das cavidades, ok? Esse seria um segundo ponto para a ação de cordas em um instrumento, né, que essa peça esteja bem colocada, com a sua altura ajustada. Um outro ponto muito importante no ajuste dessa altura de cordas, né, seria a ponte, né, no caso de guitarras e contrabaixos, ou o rastilho no cavalete do violão, ok? O violão, aqui por exemplo, a gente tem o rastilho sobre o cavalete. Então, tanto aqui como na ponte de uma guitarra ou de um contrabaixo, onde você, no caso das guitarras e contrabaixos, ajusta pelos carrinhos ali, pelos saddles.
lembra de um ponto muito importante nesse ajuste da altura de cordas pela ponte ou rastilho e também do nut, né, da pestana, seria você se atentar para o raio da escala do braço ali, né? Todo instrumento, todo braço, ele tem um raio, uma curvatura. A gente chama de raio, que é essa curvatura, né? Algumas Fender, por exemplo, Strato tem 9.5, mas tem muitos instrumentos que tem um raio um pouco mais reto, 12, 14, enfim. Então, tanto a pestana quanto o rastilho a gente faz o ajuste da altura de cordas acompanhando essa curvatura, esse raio. Em algumas pontes como essa, por exemplo, você faz o ajuste de cordas pelos pivôs, não pelo carrinho ou saddles, né? Como é o caso dessa ponte ou de algumas de Strato com trêmulo, por exemplo, né? Bom, ainda falando sobre o ajuste da altura de cordas em relação ali na ponte, no caso, né? Existem vários tipos de ponte, né? Existe ponte de Strato, existe ponte de Telecaster. Essas geralmente você consegue fazer os ajustes de altura pelos carrinhos, pelos saddles, como já dito, né? Mas também existem pontes de, por exemplo, de Les Paul, ou Floyd, onde você faz a regulagem da altura de cordas pelos pivôs, né? Geralmente esse tipo de ponte ela já tem a curvatura pronta, né? O raio pronto, seguindo o raio do braço, da escala do braço. Então esse geralmente é só realmente ajustar a altura pelos pivôs, né? Mas tem também, como já dito, o ajuste de altura de corda pelo rastilho, no caso de violão, né? Onde você vai fazer o rebaixo dele pela base, né? Lembrando sempre que aquela base, quando você abaixa, tem que manter o mais retinho, o mais nivelado possível, para que ele tenha o contato perfeito com o captador, com o piezo, né? Mas enfim, ali você ajusta a altura de cordas e deixa bacana também. Tem uma ferramentazinha, que é o gabarito de raio, né? Você coloca por baixo das cordas e traz ele até aqui atrás na ponte, né? E você consegue acompanhar esse raio, né? Essa curvatura. Então, olha só, com essa ferramenta você coloca por baixo das cordas, você já consegue ali achar certinho o raio da escala do braço, né? Como dá para ver aí. E aí, descobrindo esse raio, você transfere lá para a ponte, né? E aí você consegue seguir, fazer com que os carrinhos, os saddles, siga esse raio com essa ferramenta, deixando aí a ação das cordas perfeita em relação ao braço. Outro ponto muito importante para mim é a questão dos trastes, né? Não adianta eu fazer todo esse processo, todo esse procedimento de ajuste de tensor, ajuste da altura de cordas pelas peças aqui, tanto o nut quanto a ponte, né? Se os trastes estiverem desalinhados, né? Se tiver, no caso, um mais alto do que o outro. Então o ideal seria fazer essa correção, esse ajuste dos trastes, esse nivelamento que eu costumo chamar, né? Essa retífica que todo mundo conhece aí. Então, fazendo essa retífica, você vai nivelar os trastes, deixando todos eles uniformes, né? Com a altura padrão igual, né? Todos eles com a mesma altura, para que quando você abaixe as cordas nessas outras peças, ele não venha dar o famoso trastejamento. Eu não recomendo você fazer em casa, né? Se você não tem a experiência, eu te aconselho a levar num profissional da área,
onde ele vai fazer esse serviço para você e deixar os trastes todos nivelados, todos alinhados, para que então você consiga uma ação de cordas bem bacana, ok? Existe também um outro ponto bem importante que às vezes as pessoas não dão muita atenção para isso, mas eu também coloco nesse pacote, que é o calibre de cordas, né? Então tem muitos músicos, por exemplo, que vêm para fazer um setup, uma regulagem, e quer, por exemplo, instalar corda 09, né, que são cordas bem fininhas, e querem também uma ação de cordas bem baixinha, coladinha. É praticamente impossível, né? Porque, por exemplo, uma corda 09, ela é bem mole, bem molinha. E geralmente para a corda 09, o bacana seria que ela tivesse numa ação de cordas, uma altura intermediária, né? Quanto maior o calibre das cordas, esse é um assunto para se falar talvez no próximo vídeo, né? Mas quanto maior o calibre das cordas, mais baixo eu consigo deixar, porque a corda se mantém mais esticadinha, né? Você colocar, por exemplo, uma 011, né, numa guitarra, ou no violão, uma 012, 013, dependendo aí, né? Então você consegue deixar uma ação de cordas um pouco mais baixa, e quanto menor, né, ela é mais mole, então qualquer pegadinha um pouco mais forte ela vai dar esse trastejo ou essa sensação de trastejamento. Então o calibre de cordas também é muito interessante de se pensar na hora de se falar sobre a altura de cordas. Outro tópico muito importante, na verdade eu acho que eu julgo um dos mais importantes para se dizer sobre a altura de cordas, né? Ou a altura de cordas desejada, né? Seria uma peça fundamental, que é aquela pecinha que fica aí atrás do instrumento, né? Que é o músico, que é você, né? Isso é de suma importância, né? Porque a ação das cordas, dependendo da sua pegada de músico, vai interferir totalmente. Eu gosto de bater um papo com o cliente para saber como ele toca, que tipo de estilo de música ele toca, porque isso vai fazer uma diferença grande. Se ele vem, por exemplo, querendo uma ação de cordas bem baixinha, mas ele tem uma pegada forte, né? Ele, com a mão direita, né, principalmente, ele tem uma pegada forte, e isso vai fazer com que as cordas vibrem mais, porque a corda ela faz ela tem um certo curso quando tocada, né? Ela vibra nesse sentido geralmente. Então a altura de cordas entre o espaço ali entre a corda e o braço é o espaço, justamente o espaço que ela tem para fazer essa vibração. Então a ação das cordas estando baixinha e a força que eu executo com a mão direita, se eu tiver uma pegada muito forte, vai fazer com que ela vibre muito mais. Isso com certeza vai causar o trastejamento. Mesmo seu instrumento estando todo regulado, todo ajustado, com os trastes todo alinhado, ainda assim isso vai acontecer, né? Então é muito importante você como músico se atentar para essa parte, né, de como você toca, qual é a sua pegada, né? Enfim, se você toca tranquilinho, bem na manha, então uma ação das cordas bem baixinha vai ficar tranquilo, não vai fazer tanta diferença, você vai conseguir tocar tranquilo. Agora, se você tem uma pegada um pouco mais forte, aconselho você colocar as cordas um pouquinho mais altas, né? Enfim, esse é um dos pontos muito importantes, que eu julgo muito importante para você, músico, quando vem trazer o seu instrumento para qualquer profissional aí fazer um ajuste de altura de cordas, né? Então, às vezes o que acontece, o mesmo instrumento regulado para um determinado músico, né, com uma ação de cordas baixinha, porque ele toca bem na manha, bem tranquilo, né? Pode ser que não fique tão bom para um outro músico que tem uma pegada mais agressiva, né? Uma pegada mais forte. Se esse mesmo músico com essa pegada mais forte pega esse instrumento que foi regulado para outra pessoa com uma regulada mais leve, com certeza vai trastejar. Para um não trasteja e para o outro já com certeza vai trastejar. Então a pegada do músico faz muita diferença numa regulagem também, né? Bom, então recapitulando tudo que foi falado nesse vídeo, né, sobre alguns tópicos para o ajuste da altura de cordas, né, para o ajuste de cordas desejado, a gente falou sobre alguns pontos, dentre eles:
seria o tensor do braço, né? Você então precisa ajustar ele para que você consiga ação de cordas um pouco melhor, né? Então o braço estando ajustado, o tensor ajustado, vai ajudar bastante. Outro ponto seria o nut, ou a pestana, como queira chamar, né? Ela estando ajustada à altura de cordas, fica muito melhor, né? No caso da pestana ou do nut, principalmente falando das cavidades ali, né? Por onde passam as cordas, né? Os slots ali por onde passam as cordas, estando ajustado conforme o raio do braço, também é muito importante. Outro ponto seria a ponte, no caso de guitarras, contrabaixos, e no caso de violão, o rastilho, ok? Um outro ponto seria o calibre das cordas, né? Junto com a pegada do músico, isso também vai fazer muita diferença. E por último, o que eu falei que eu julgo, acho que um dos pontos mais importantes é o músico, é você, né? A sua pegada como músico tocando vai fazer essa diferença também. Então você tem que ter essa consciência de qual é a sua pegada, qual estilo de música você toca, que instrumento você tem, isso tudo somado, né, à altura de cordas, com certeza vai ficar muito melhor, né? Então não adianta nada você querer uma ação de cordas bem baixinha, coladinha, né, e você tem uma pegada forte na mão direita, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, né? Curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like. Isso ajuda a fortalecer e fazer o nosso canal crescer cada vez mais, para que a gente possa divulgar mais material aqui. Bom, beleza, galera. Então, esse foi mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Espero que tenha te ajudado de alguma forma, né? Espero que tenha somado para você. E até uma próxima. Valeu!